Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Projeto UERJ. Aqui é a professora Amanda Teles, de História e Filosofia, diretamente do Tamandaré para a sua casa. Então, a gente já bateu um papo e eu falei para vocês que as questões da UERJ, majoritariamente, se dedicam a questões de história contemporânea. Então, do século XIX, do século XX, vocês podem perceber que geralmente caem muitas questões sobre Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Mas isso não quer dizer que a gente não precise saber um contexto histórico um pouco mais antigo, Tudo isso porque, quando a gente fala de história, a gente está falando também de construir um repertório cultural que pode te ajudar na redação. Você sabia disso? Então, hoje, a nossa aula é um passeio lá da Era das Trevas, mais conhecida como Idade Média, até o século das Luzes, marcado pelo Iluminismo. Então, vem comigo. Quando você pensa em Idade Média, provavelmente você deve pensar o quê? Em reis, rainhas, castelos, Já pensou passar uma noite num castelo desse? Tem uma coisa meio assombrada também, Então, mas a Idade Média, ela começa ali pelo século IV depois de Cristo, com a queda do Império Romano, e é um período marcado aí pela consolidação do cristianismo, pelo fortalecimento da Igreja Católica. Por isso a ideia de Idade das Trevas, Era das Trevas. E você sabe quem vai nomear a Idade Média com esse conceito? Os renascentistas. Os renascentistas que vão ser contemporâneos, ou seja, vão vir logo após os medievalistas, vão olhar para trás e vão ver justamente nesse poder de dominação da Igreja Católica um período de poucas transformações. Mas não se enganem, porque a gente teve muitas produções filosóficas nesse período. E aí, ali a partir do século XIII e XIV, a gente tem então o início do Renascimento. No Renascimento a gente vai ter então uma diferença de padrão intelectual. A gente sai do teocentrismo, que era aquela ideia de Deus no centro de tudo, que moldava até mesmo os valores e o estilo de vida, e entra aí no antropocentrismo, que vem o quê? De homem, o homem no centro de tudo. O que isso significa? Significa que a partir de agora, a valorização das ideias, do racional, vai estar presente nessa construção de saber, na construção de valores, de comportamento, Aí tem essa tela aqui, clássica, você já deve ter visto em algum momento no seu livro didático, no Google, em outras aulas, e até mesmo na prova da UERJ, Porque quando a gente fala de renascimento, a gente está falando de uma nova era, de uma nova forma de se pensar. Essa imagem aqui que você está vendo é a criação de Adão, onde, acho que para cá vai ficar melhor, vocês vão conseguir ver que existe um toque, aqui entre Adão e essa figura divina aí representando Deus e criando esse homem. Vocês conseguem perceber também que a partir do Renascimento, as imagens elas passam a ser um pouco mais nuas, as pinturas, as estátuas, tudo isso porque vai passar a existir também uma valorização do corpo humano. E tudo isso leva então a gente ao quê? A um conflito entre esses renascentistas e a Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, vai ser alvo agora de críticas. Esse carinha aqui atrás de mim, é o Lutero. Você já deve lembrar dele também, Que ele fixou lá as 95 teses criticando a Igreja Católica. Entre elas, a venda de indulgências, a posse e propriedade que a Igreja Católica tinha. E a partir, então, dessas 95 teses de Lutero, vão surgir novas religiões cristãs. É o que a gente vai chamar de reforma protestante. E tudo isso, então, vem a partir dessa mudança de concepção, do teocentrismo para o antropocentrismo. E essa mudança ela não vai parar somente aí na reforma protestante. A gente vai ter, além do luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, que vão ser, então, em novas vertentes do cristianismo, tá?
Só que, além disso, o poder dos reis, né? Lembra que eu comecei aqui, ó, com a minha coroa de rainha? Então, o poder dos reis também vai mudar. Se lá na Idade Média a gente tinha muito presente o feudalismo, né, com um poder muito local desses reis, esses reis agora vão crescer, né, e vão se tornar absolutistas. E um processo que vai colaborar diretamente para o crescimento do poder desses reis são as grandes navegações, né? A partir do século XV e XVI, a gente começa ali a perceber que as grandes potências europeias, e naquela época a gente está falando de Portugal e Espanha, vão se expandir além mar. Nossa, agora eu fiquei garota do tempo, né, gente, com esse mapa. Mas vão se expandir além mar, né? Já no final do século XIV, início do século XV, Portugal começa a circunnavegar o continente africano, né? Mas é só no século XVI que eles vão chegar à América. E os espanhóis também, vendo todo esse processo ali dos portugueses, também vão se lançar ao mar. Só que com uma rota diferenciada, né? Até por isso que eles chegam à América antes, porque eles vão sair numa rota aqui que queria circular a Terra. E por que eles queriam circular a Terra, né? Por que Cristóvão Colombo queria circular a Terra? Porque nesse período renascentista de transição da Idade Média para a Idade Moderna, vai começar a ocorrer o processo de revolução científica, onde Copérnico e Galileu vão afirmar que a Terra é redonda, né? E vão também romper com a ideia do geocentrismo e apresentar aí o conceito de heliocentrismo e dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário da forma que acreditavam. Então percebam como tudo está conectado com o processo renascentista, né? A gente tem séculos de dominação, de conhecimento, de valores, de comportamento dominados pela Igreja Católica e a partir do Renascimento, com a valorização do racional, lembra do antropocentrismo? Guarda essa palavra, hein? Com a valorização do racional, novas ideias começam a surgir, novas pesquisas começam a surgir. E aí a gente tem, então, críticas à Igreja Católica, a gente tem um processo científico surgindo, a ciência moderna vai surgir nesse período, e tudo isso vai culminar nesse processo de grandes navegações, que além, né, de ser uma consequência desse processo intelectual, vai também consolidar uma nova classe social que surgiu ali nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Você sabe que classe é essa? Acertou se você falou burguesia, né? A burguesia vai ser responsável por patrocinar essas viagens aqui. Até porque eram viagens caras, inseguras, né? A pessoa não sabia muito bem se ia chegar no final dessa viagem, né? E se por um lado você tinha a burguesia patrocinando todas essas viagens, a gente vai ter então o rei, né, dominando esse processo político e econômico. É o que a gente vai chamar de mercantilismo. Naquela época, o capitalismo ainda não existia, né? O sistema econômico da época era o mercantilismo, que era um sistema econômico dominado pelo Estado. Só que, com o crescimento dessas nações e também com essa expansão além mar, a gente vai ter aí o início do chamado iluminismo. Então a gente sai lá do século 3, 4 depois de Cristo, fizemos todo esse processo transitório e a gente chega no século 17 com o iluminismo, né? Que era a ideia de fato de iluminar as ideias. E o iluminismo, ele tinha um objetivo muito claro, né? Criticar o absolutismo, principalmente as questões econômicas, né? É no iluminismo, por exemplo, que vai surgir ali a ideia do liberalismo, do livre comércio, de você poder comercializar com quem quiser, do rei não ter mais que dominar, ou o rei não ter mais que te dizer com quem você deveria comercializar ou não, né? E aí, a partir, então, do iluminismo, né, a gente vai ter uma série de teóricos surgindo nesse período,
né? Voltaire, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, que são teóricos importantes que vão apresentar aí novas formas de relação na sociedade, né? Vão criticar esse poder divino do rei, que ainda era uma herança medieval, e que vai transformar então a relação entre Estado e política e economia, e vai apontar aí também novos valores, novas formas de se comportar. Então percebam que esse contexto de transição entre a Idade Média até o Iluminismo é um período de grandes transformações que vão culminar aí em 2 grandes processos revolucionários. E são essas 2 revoluções que transformam a nossa história ocidental por completo, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que são 2 fenômenos que estão diretamente ligados a esse processo transitório que culminou aqui no chamado Século das Luzes. Gostou? Então, espero que vocês façam uma boa prova e até a próxima. Tchau, gente!